Ela escuta. De todos que já estão acá, os Jesus da Terra, os filhos de Santo da Casa, que já estão cansados de saber, mas eu também não canso de repetir, como eu canso de dizer, que a prática leva sempre à perfeição. Então, baseado nisso, eu não sei de cada caminho que vós vocês andaram, o que vós vocês aprenderam e o que ele foi farado. O que eu costumo sempre bombar cá é que se muita gente chega cá com muita coisa construída, e se eu não digo que está errado, mas eu tento desconstruir para que se permita enxergar de uma forma diferente. Porque eu entendo que se uma pessoa busca uma terra sagrada, uma terra santa, independente da religião, já porque algo está desandado na sua vida, não é isso? Então, moça, tanto para vós não ser cá, quanto para todos que estão no fofoqueiro, fazendo explorador, se muita gente pergunta assim para essa moça, para minha menina, minha menina, como eu fracho para entrar na sua casa de axé, como eu fracho para virar sua filha de chanteca? Se ela diz assim, porque eu ensinei ela assim. Não se trata do que se fazer, não se tem um currículo para se preencher, para se entrar. E se entender o que cada um se busca se na casa de axé. Se a importância, moça, maior que já existe, é cada um de vós vocês entenderem que um terreiro, ou uma igreja, ou uma terra santa, se não tem a obrigação, se dá para vós vocês, se caminho, se não tem obrigação de dar para vós vocês, se o equilíbrio no amor, se não tem como obrigação de dar para vós vocês, o equilíbrio emocional, se nós temos sim. Se a obrigação de ensinar a cada um de vós vocês, primeiro passo é entender e reconhecer os próprios erros. Por que determinados ciclos na vida de vós vocês estão sempre se repetindo? Se a maioria que se pisa cá, se acontece assim, o ambiente muda, se o cenário muda, mas no final já as histórias já acabam se parecendo serem as mesmas. Então, são ciclos de vida difíceis que vós vocês vivem, é os altos e baixos. A dificuldade de se conseguir manter o equilíbrio na vida de vós vocês. Se muitas vezes as pessoas colocam a culpa na entidade, no Exu que não dá, no Orixá que não puta, quando, na verdade, a dificuldade na vida de vós vocês sempre vai começar, sem que vós vocês percebam, pelos próprios erros. Seja ele por impulsividade, seja ele por ansiedade. É quando vós vocês tomam uma decisão no momento errado de pedir uma demissão de um emprego. Quando vós vocês tomam a decisão de se afastar ou de encerrar um ciclo na vida de vós vocês, se no calor da emoção, sem pesar, sem pensar nos prós e nos contras, naquilo que vai se perder, naquilo que se pode se ganhar. Então, o primeiro passo, moça, sempre será de olhar para vós vocês e entender por quê que isso está sempre acontecendo na minha vida. Qual é o meu maior erro? O que eu não estou enxergando? Se todo mundo chega no Cajuá e pede para Exu e Pombogira assim, eu preciso de trabalho, eu preciso de emprego, por que eu não consigo? E essa pergunta, primeiro, tem que ser feita para cada um de vós vocês, por que não consegue? Ou por que você está sempre perdendo o seu emprego? Por que você está sempre passando por essa dificuldade? Se muitas vezes é o ciclo espiritual que está negativo, é sim. Mas a grande maioria das vezes são erros que são pertinentes e persistentes ao próprio ser humano. Se a função de cada um de vós vocês está, a diferença de vós você para eu é que eu sou um espírito desencarnado, ainda em evolução. E vós você ainda é um espírito encarnado, mas que também está em evolução, não é isso? Então, todos nós estamos no mesmo propósito, de evoluir. De aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. Os desencarnados têm mais o quê? Experiência. Porque eu tenho experiência de quando fui viva, tenho experiência do tempado que eu estou, de mota. Então, já vivi muitas ruas para ver muita coisa. E é por isso que o Exu e a Pombogira, eles são mais sábios, porque eles viveram mais dentro dos seus espíritos, independentes de encarnado ou desencarnado.
Então, a primeira coisa que vocês vão aprender é enxergar quais são os erros de vocês e estarem abertos a isso. Se cada filho de Xanteco tem um moço de Rosa Caveira, se tem um moço, a menina da Cigana, se um menino Isaías, se tem a moça Xeri, se todos vocês não escutaram a mesma coisa, se o primeiro passo é fazer o quê? Cada um de vocês entendessem e reconhecessem os próprios erros. Isso é o primeiro passo. Aí depois vocês vão começar a colher de bons frutos, porque vocês vão estar plantando sementes saudáveis. Quando se planta semente saudável, se colhe bons frutos. Quando se planta semente seca, quando se planta semente ruim, se colhe maus frutos ou nem colhe fruto nenhum, não é isso? Então, conseguir o trabalho, conseguir o emprego, equilibrar o relacionamento, equilibrar a orelha, a cabeça, o emocional, te dar bem com a família, de tudo isso vão ser consequências de uma junção, de uma união, do entendimento de melhorar quando o ser humano, entendendo os seus defeitos e positivando a espiritualidade dentro do destino de vocês aqui na Terra, para que vocês tenham o quê? Caminho. Que tenham prosperidade. E a prosperidade, ela não é só financeira, como todo mundo pensa. É a prosperidade emocional, que é a primeira. Que é a perna que carrega vocês para todos os lados, não é? Mas quem manda nela é o ori, a cabeça de vocês. Se vocês tomam um tombo, bate uma cabeça, se pode acontecer o quê? Da perna não poder levar mais para canto nenhum. Porque no final das contas, se todo o corpo de vocês estão unidos ao ori de vocês, assim a vida. O familiar, o emocional, o amoroso, o financeiro, de saúde, tudo que tem a ver em como o ori de vocês enxergam aquilo que vocês vivem e como que o ori de vocês escolhem enxergar as dificuldades que vocês passam. A dificuldade, moça, não é só o porquê eu estou passando isso. E sim, se cada ser humano tem que se perguntar assim, o que eu estou aprendendo com isso? O que Deus, o que Exu, o que Olodumare, o que Oxalá, o que Buda, cada um na sua crença, o que a sua espiritualidade maior está te mostrando para vocês? O que você está aprendendo? Se todo mundo já bota o joelho no chão ou clama-se no tempo, aí diz assim, já eu quero paciência, se eu quero proteção, se eu quero paz, se eu quero força, não é isso? Você acha que a espiritualidade maior te vai vir cá para plantar força dentro do seu coração? Não, moço. Ela vai fazer você vivenciar situações que você vai tirar força de onde achava que nem existia. E quando você passar pelaquela dificuldade que você vai falar assim, se eu não enxergava uma saída, um palmo na minha frente. E aí vocês passaram por ela e falaram assim, nem eu imaginei que eu fosse conseguir. E Deus acabou de dar para você a força que você tanto precisava. Se vocês pedem paciência, aí tinha colocado na vida de vocês um monte de situação em que vocês têm que escolher. Você quer paz ou você quer ter razão? Eu precisei ensinar isso à minha menina. Com muita dificuldade, com muita demora, ela entendeu que ela era uma pessoa que ela queria sempre ter razão. Só que quando se busca ter a razão, vocês se vivem em atrito, não é isso, dona Muramba? Se viva em discórdia, se viva em desentendimento. E muitas vezes a razão que vocês está escutando, criança, se preste atenção nisso. Que muitas vezes, quando se escolhe ter razão, não importa se a relação é amorosa, não importa se a relação é de trabalho, se é familiar, que muitas vezes, quando vocês escolhem ter a razão, vocês acabam de dizer a Deus que a paz que vocês pediram. Você diz assim, tchau, paz, vai embora, mas estão pedindo paz a Deus, mas não escolhem ter paz, escolhem ter razão.
Muitas vezes é prestígio te perguntar, Xarajão, que cada um de vós estão buscando, se vai fazer alguma diferença na sua vida? Ou Arajão que vós está buscando é só para poder satisfazer o seu ego? É só para satisfazer o seu orgulho? Porque 99,9% das pessoas que buscam ter razão é só para satisfazer o próprio ego. De mais nada, pelo orgulho próprio. Porque se for parar para pensar, de nada vai somar na sua vida, de nada vai lhe acrescentar. E você acabou de escolher o quê? Te ter razão e você abriu mão de te ter paz. Se vós vocês pedem proteção para Deus o tempo todo, se me proteja. Mas quando alguma coisa dá errado na vida de vós vocês, a primeira coisa que vós vocês dizem é: por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? Por que Exu não me avisou? Por que Exu não me mostrou? Se eu estava indo para um lado, mas não consegui chegar, eu estava indo para uma entrevista de emprego, se o ônibus quebrou, se para mim nada dá certo, se para mim nada caminha. Vós você sabe se ser próspero aquele emprego? Se quantos de vós vocês pedem uma oportunidade acá e ganham uma melhora na frente? Quantos de vós vocês já não viveram um relacionamento que vós vocês cholaram, que vós vocês lamentaram, que vós vocês sentiram desespero, achando que não ia conseguir viver sem aquela pessoa. E lá na frente, vós vocês encontraram alguém muito melhor. Que vós vocês pedem a Deus proteção, pedem a Exu proteção. Mas quando a coisa de ruim acontece com vós vocês, a primeira coisa que vós vocês fazem é questionar a Deus, é questionar a espiritualidade, a Exu, a Pombogira, a Caboclo, a Preto Velho, a Orixá. Vós vocês não são capazes de falar assim: eu não sei qual foi a proteção, mas eu tenho tanta fé no que eu pedi para ser protegida, que eu tenho certeza que se não aconteceu agora, é porque vós vocês estão preparando algo melhor na frente para eu. Quando vós vocês mudam o pensamento de vós vocês, a energia de vós vocês começam a trazer energias positivas. Se vós vocês são pessimistas e sempre acham que tudo é motivo da espiritualidade negativa, se é demanda, se é feitiça, se é macumba que estão mandando, vós vocês não vivam. Aquele que acreditar, moça, que o mal é maior do que o bem, te tem que parar de dizer que ter fé. Se aquele que acredita que a macumba, que o feitiço do outro vai sempre lhe derrubar, se vós vocês se pergunta, só se vós vocês for um mau ser humano. Se vós não ser um ser humano que faz mal ao outro, que deseja o mal ao outro, que se passa o outro para trás e se é ruim dentro do seu caráter, aí sim, esse feitiço ele chega ligeiro, muito rápido. Se para a pessoa boa ele chega também, chega. Eu não vou dizer que não chega, que eu vou estar mentindo. Mas se o feitiço chega para quem é bom, é porque aquela pessoa está muito tempada, sem se repor a energia, ou o que eu chamo, para vocês entenderem, de proteção espiritual. Se a proteção espiritual de vós vocês leva uma rachadura todos os dias, com a dificuldade do trabalho, com a rotina do dia a dia, com o estresse no relacionamento, com a falta de gimbo, com o estresse do trânsito, com a demanda, com a inveja, com a fofoca, com o olho gordo. Tudo isso faz com que vós vocês vão se enfraquecendo. Se vós vocês não repõem energia, sim, pode acontecer sim. Mesmo vós vocês sendo uma pessoa boa, se o feitiço chegar a vós vocês. Mas não se pode viver a vida achando que o feitiço é mais importante de tudo. Eu vou conversar com vós vocês no particular depois. Eu vou pedir a boa noite. Tia Deva. Bora não, Deva. Bora, senhor!